Bem-vindas, vindes, vindos, bem-vindos, bem-vindas. Começamos hoje o terceiro dia de encontro do Festival Perpendicular em Casa, a Rua como Espaço Tópico. É uma alegria poder estar aqui com vocês, com quem nos escuta agora. Boa noite. E eu estou falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostaria de dizer que a transmissão agora está ocorrendo no YouTube, no canal YouTube, e também no Facebook. Antes de apresentar a agenda de hoje, apresentar a primeira convidada e depois o que vem na sequência, eu gostaria de apresentar um pouco sobre o projeto Perpendicular, porque eu venho percebendo que essa é uma oportunidade da gente atualizar, trazer na memória algumas questões, alguns pontos fundantes do projeto, e de por que nós estamos agora, né, na 18ª edição. Não foi um processo que aconteceu de uma hora para outra, o evento teve início em 2009, ele aconteceu numa noite somente, e foi nesse espaço aqui que eu estou, que é a minha casa, e também, a partir daí, se tornou Casa Perpendicular. Um espaço experimental, de muita frequência de artistas, residências e eventos, que as pessoas se alojavam aqui, e a gente passava por processos bastante intensos nesses períodos de eventos que muitas vezes foram mais do que um ao ano, né? E nesse projeto, o que fica marcado é que ele é uma proposição, uma criação de um artista, né? No caso sou eu, Wagner Rossi Campos, artista, propositor do projeto. E o projeto sempre foi, então, dentro da minha percepção, dentro desse processo criativo do projeto, um espaço construído, um território demarcado, ou nem tão demarcado assim, bastante maleável e poroso, onde são feitos convites a artistas e não artistas para que, durante o tempo efêmero desse acontecimento, possam transitar pelo território, marcar suas estruturas, deixar seus rastros, enfim, a partir de alguma proposição, muitas vezes questões do meu próprio processo artístico, coloco isso para além de mim e convido pessoas que são escolhidas para compor esses movimentos e essas territorializações que depois se desfaz, assim como, por exemplo, uma performance, que parte também desse princípio, assim, não necessariamente todas são assim, mas que parte daí, desse lugar construído por um momento e depois desfeito, e aberto para as interlocuções e os momentos, digamos, muitas vezes previsíveis e imprevisíveis. Enfim, é um projeto sempre experimental, e por isso que eu gosto de colocar isso como um lugar importante, porque isso é parte da cartografia do projeto, né? Bem, depois de 2009, a gente teve vários eventos, né? Um deles, inclusive, na Bienal de Arte de São Paulo, em 2014, que foi uma ocupação da estrutura da Bienal, e não houve convites a artistas, mas sim se abriu a proposta e falou: quem quer vir junto, quem quer ocupar essa estrutura. Mas, claro, como é uma proposta vinda do Perpendicular, toda essa estrutura e essa ocupação foi construída, alinhavada, de forma bastante orgânica, e, enfim, um grande trabalho e um grande projeto, e um grande evento que aconteceu ali. Bem, em 2010, houve o terceiro evento Perpendicular, esse com apoio da Lei Municipal de Cultura de BH, e foi lançado um livro, resultado do evento Perpendicular Cenário Ambiente.
E eu acho que esse pequeno livro, ele é fundante, assim, do o que é proposto pelo projeto. Então, hoje, por exemplo, temos uma noite chamada O Desejo é um Ato, e cada noite foi definida um nome, uma cartografia de imaginários possíveis. O desejo é um ato, o que seria isso? Bem, eu tenho um texto que eu escrevi para esse momento, do início do perpendicular, que está nesse livro. Eu vou ler algumas partezinhas pequenas para situar a gente nesses lugares que o projeto se imagina, né? Se coloca. E como é pensado essa relação entre os artistas no projeto, como é proposto tudo isso. Bem, esse texto é de 2010 e tem como nome Estados Colaborativos Suprassensórios, o desejo é um ato. E aí eu vou ler algumas partes, tá? E pode ficar até não tão, digamos, conectadas entre si essas partes, mas são pontos importantes. Venho propondo, diante das configurações contemporâneas, estimular ações experimentais capazes de revigorar recortes temporais e espaciais. O acontecimento, destituído de uma temporalidade sequencial, transborda no instante como manifestação de vida, potencialidade inventiva, celebração. Interessa-me pensar nas pequenas profanações que podem se manifestar no cotidiano. Desvios e deslocamentos físicos e energéticos, intentando eventuais explosões daquilo que se pré-configura como estabelecido. Profanar, nesse caso, é trazer uma nova ordem, que a priori é caos total, facilitando outras percepções para o lugar, o tempo, espaço, a macro e micropolítica, a troca, o agenciamento, a colaboração, a experiência, a vida. A arte, como elemento construtor dessas proposições, deixa de ser apenas disciplina e mercadoria, abrangendo reflexões estendidas a campos variados do saber. Por se constituir como presença estruturadora de práticas de vida, sua extensão ultrapassa limites específicos. É essa capacidade e intensidade de contágio que altera a experiência cotidiana e permite a manutenção do corpo aberto e poroso. A consciência nesse corpo é interior e exterior. Sinto o mundo a partir dessa zona fronteiriça, que em mim é a pele. Entretanto, a porosidade da pele é ainda uma fresta, uma virtualidade, já que habito o cosmos restrito ao que dele percebo. Estimular práticas de contato e contágio fortalecem essa abertura, forçando-a à expansão. O que me parece necessário como forma de ampliação de consciência e percepção, rizoma celular. Aqui eu estou falando de mim, de como eu me coloco nesse lugar de propositor. Portanto, empreender essa jornada sensível exige do artista um pensamento nômade, capaz de criar seu próprio universo, com as ferramentas disponíveis, sem hesitação e recalque, transformando e modelando as energias do mundo ao seu dispor. Não como um explorador, um sanguessuga, mas um alquimista, um xamã, detentor de sabedoria invisível e mensageiro de bons presságios. Uma ética e estética da estepe, do mato, da fenda transbordante. Tal ética e estética, aberta ao devir, metamorfoseia tudo ao redor, canalizando fluxos energéticos e desterritorializando-os. Essa confluência extrema e invertida transforma-se em seta, em flecha perfurante. Violência sentida como um leve toque ou como perfuração sanguinária, às voltas daquilo que deve jorrar, esvaziar o lugar velado por uma sólida armadura. Bem, aqui fica, né, um pouco do
do que eu quero deixar do perpendicular para hoje. E antes de fazer o convite à artista, eu quero avisar que hoje a gente vai estar disponibilizando o acesso ao vídeo da Laís Machado, Canção da Filha das Águas, durante todo o evento. Começa agora às 19 e vai até às 21 horas. A video performance dela não estará disponível todo o tempo. Nesse momento ela está disponível no YouTube e o link está ali no... Deixa eu ver aqui o que eles passaram. Você entra, tem está fixado nos comentários, o link está fixado nos comentários. Então, quem quiser ver a video performance dela, pode ver agora durante o evento. De qualquer forma, continuamos aqui. Bem, com muita alegria, então, que eu convido a Yuri Trípode para uma fala performativa que tem como nome Avanço Desmascarado, Avanço Desmascarando. Yuri Trípode é artista translinguagem, pessoa trans não binária, racializada, nordestina, louca como ética de existência e portadora de transtornos mentais. Candomblecista, intersecciona linguagens artísticas em sua criação. Produz em performance, dança, teatro experimental, videoarte, fotografia, moda, cinema e música. Vida em intento libertário, insurrecionária e insubmissa. Chama acesa. Chama acesa. Bem, então, bem-vinda, Yuri, para sua fala performativa, muita proteção, muita luz para a gente, e aí podemos começar. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, boa tarde e boa noite.
Primeiramente, sabe o que é que eu já fiz com esse segredinho de vocês? Você entendeu que Deus mentiroso não entra em minha casa, não? Entendeu? Deus mentiroso não entra em minha casa, não. Várias pessoas, quando eu as encontro, elas falam para mim assim: a liberdade incomoda, né? Fico refletindo sobre isso, a liberdade incomoda. E eu fico refletindo também por que a liberdade do outro as incomoda. Ao invés das pessoas se unirem para garantir seus direitos e a sua liberdade, elas atacam quem tem e defendem, consequentemente, a estrutura que retira delas esse direito. Eu sou uma pessoa independente, sabe? Você sabe o que é independente? Eu sou independente. Eu não sou e nem nunca fui ao mandado de ninguém. Eu não sou e nem nunca fui ao mandado de ninguém. Eu nunca recebi dinheiro para prejudicar ninguém. Eu nunca recebi dinheiro para defender manipulação e para espalhar mentira. Essa sou eu. Se você gosta, que bom. Estamos juntas. Isso é ética. Se você não gosta, se lasque. Para, para a Constituição Federal, para o Código Civil e para a minha decisão, essa rede está condenada. Certo? Agora a gente vai entrar em uma realidade paralela, que fique bem escuro e elucidado. Entraremos agora em uma realidade paralela. Entraremos agora em uma realidade paralela. 19/30/10/1990. Nascimento. 1 é Exu. 9 é Oiá. 391, CPF, Sociedade Sem Escolas. 30/10/13/3, 9 e 12. 9 é Oiá, 12 é Xangô. Metá, metá, olhos de Ifá. The Truman Show, live, day 10.909. Estamira no telefone. 19/3 pois, 19/3 pois, câmbio, Exu, fala, Majeté. O morcego, o Batman. China, ameaça concorrente. Oxford, o caderno. Sputnik, o foguete. A soberana fala de soberania nacional. 911, a referência de Guerra de Espadas, a emergência e o último videoclipe da Lady Gaga. Pérolas, meu bem. Pérolas. Você tem visto ambulância nas ruas? É uma pergunta que eu faço sempre.
Eu nunca vi em todo esse tempo. Será que eles estudaram o que é verossimilhança quando a cidade se torna um cenário? Desertos, areia branca, Tuareg. Eu não sou sua boneca, império. Televisão, digital, código binário, leitura. Eu já comi, eu já comi, eu já comi, eu já comi. Foi a cozinheira, teleguiado. Perde o paladar. Ares. Falta de ar. Invasão hacker. Distante. Muito distante. Domínio de tudo e do todo. E o que foge a esse domínio é o assombro de que tanto falam. A crença de que tudo se resume à matéria vai por água abaixo. O que é imortal? Mas por que essa desconfiança? O culto de Egungun sabe do que falo. Aliás, sempre soube. O que é isso? É a dificuldade de acreditar em Ifá, respondo. Sabe, eu tenho comigo uma crença que creio muito assertiva. Quando isso se instaurou, isso de que estamos falando sempre e sabemos bem do que se trata, esse dispositivo óptico, o sistema, a matrix, seja lá como você entenda, eu sei que muitos avisaram que não seria bom. A natureza do próprio ser, e como um todo, seria extremamente afetada. Isso seria irreversível. Eu tenho essa crença de que foram avisados. Agora o vento vem. Quando termino a última frase, o vento vem. O sopro de vento, o sopro da vida. Cito agora J. Mombassa em O Mundo é o Meu Trauma. Aquelas de nós cuja existência social é matizada pelo terror. Aquelas de nós para quem a paz nunca foi uma opção. Aquelas de nós que fomos feitas entre apocalipses, filhas do fim do mundo, herdeiras malditas de uma guerra forjada contra e a revelia de nós. Aquelas de nós cujas dores confluem como rios a esconder-se na terra. Aquelas de nós que olhamos de perto a rachadura do mundo e que nos recusamos a existir como se ele não tivesse quebrado. Eles virão para nos matar, porque não sabem que somos imorríveis. Não sabem que nossas vidas impossíveis se manifestam umas nas outras. Sim, eles nos despedaçarão, porque não sabem que uma vez aos pedaços nós nos espalharemos, não como povo, mas como peste, no cerne mesmo do mundo e contra ele. E aquele encontro entre pequena Eva e olhar por nós está batendo? Rio em fogo aceso, seu rosto vermelho, metá. Quando o céu se precipita, sempre o princípio e o fim. O gato pisca o olho esquerdo e diz que sim, está batendo. Vrá, viu só? Eu não vou dizer que eles escolheram a pessoa errada para fazer as vezes de Truman. Digo que nenhuma pessoa deveria ou deve ser feita de Truman e que essa estrutura está fadada ao fracasso, assim como a manutenção do segredo já fracassou. Avanço desmascarando. Esses dias eu saí na rua e me aconteceu de novo o que aconteceu em 2013. A cidade, um cenário, pessoas, atores teleguiados e todas as atenções voltadas para mim.
Na primeira vez, eu não sabia o que era. Hoje, lido muito bem. Na primeira vez, inclusive, fui para o hospital psiquiátrico. Surtei. Hoje, lido muito bem. É tão escroto perceber que toda essa configuração de sistema mundo repete e repete as mesmas estratégias: desestabilizar, apavorar, gerar o medo. É a política de produção da submissão. Você acha que isso acontece somente comigo? Já aconteceu com você? Você pode enxergar? Venha. Comigo, eu já estou bem estudada nessa escola da vida. Nina Simone, que nos fala sobre liberdade. Chuva forte e vento dão a nota. A Defensoria Pública da União já está notificada. A Defensoria Pública do Estado também. A responsabilidade do que ocorre comigo e com muitos será deliberada pela Justiça. Assim profetizo e assim será. Hoje, dia 15/5, volto a esse texto, depois de faltar luz em minha casa durante o dia todo. Estou na casa da vizinha. Só a minha casa ficou sem luz e não foi corte de energia. Em dado momento, pequena Eva toca ao longe, bem alto. Eu registro no Instagram. Coincidência? Assim como falei sobre o que me ocorreu na rua, eu registrei também no Instagram. Agora estou aqui e assim que comecei a escrever, alguém no computador em que a vizinha está fala dar a nota. Esse duplo digital. Essa realidade paralela me prejudica muito. Seja a transmissão ilegal e criminosa de meu pensamento, seja na produção de tudo em minha vida, que é um show 24 horas. Ou seja, leem meu livro e não pagam. Veem o que eu escrevo e assim prejudicam qualquer lançamento e as próprias vendas. Uma realidade desmascarada. Avanço desmascarando. Xangô dará conta. O princípio de tudo, indivíduos-alvo, é saber quem vocês são. Eu entendo perfeitamente, na experiência, inclusive, a desestabilização provocada por toda uma manipulação e por essa política de produção do medo. Mas a vida é um filme, nunca um crime. E o importante é saber quem vocês são. O segredo da branquitude foi quebrado, desmontado, espatifado no chão, como um pedaço de louça portuguesa, inglesa, BBBs. E continuará sendo. Na volta de Jesus, já se esperava que ele tivesse problemas mentais. Uma lâmpada pisca. Um pouco óbvio o porquê, não um ser todo de natureza. A coroa, rainha e rei. E como a serpente que por trás da flor se esconde. Trecho de Rainhas, duas atrizes em busca de um coração. Outro trecho, na Rua da Consolação, da ressurreição ou não. Quem está em love com Judas pode explicar. Maria também, uma das três, em Encanteria. Meu amor, Maria, eterno em mim é o meu sentimento. Eterno em mim é o meu sentimento por ela. Eu moro na Rua Democrata, Vila Coração de Maria. Nasci em Salvador e cresci no bairro de Nazaré. Minha mãe se chama Maria. Minha mãe de santo também é Maria. Maria, 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 Maria. Pode
Jesus ter renascido em um corpo como o meu? Você acredita em coincidência? Nós, do Axé, não. Pilatos continua tentando lavar suas mãos em inocência. Épica, a banda. Chorar para a lua. E bota álcool gel nisso. Agora que reparei que o estilo desse texto está parecido com um retábulo de retalhos. A linguagem é a criadora do destino, diria seu Décio, pedindo para descer o Pinhatari neles. Todo bruxo cria alguma cilada para você cair, espertão. Camuflar até o que se quer captar, Décio diz. Mas as bruxas seguem transparente. E quando se é bruxa e bruxo, mulher de bigode, nem o diabo pode. Vá achando, vá achando que alguém aqui está jogando ou lhe pregando peças. Eu não jogo, amor. Esqueceu? Saudades daquele dia na Itália em que chorei por sua criança. A criança que você foi um dia, comandante. Olho para o céu e digo: me beija, me leva, me deixa mais contente. Porque daquela janela eu vi tanta coisa. Joana do Arco, no céu escuro e no céu cheio de nuvens, eu vi tanta coisa. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, sabe. A energia que vem de Marte. Olha para o céu, meu amor, tripulantes da nave. E você tá ligado no figurino dela, né? Você tá ligado no figurino dela, né, Sputnik? Eu gostaria de saber como o orixá se apresentou para vocês, depois de passar naquele lugar que vende vinhos e falar com um cara desconhecido que Big Bang era algo bom. Vocês podem ver, né? Melhor de tudo é que vocês podem ver. Eu não vi a polícia chegar um pouquinho depois daquele momento. No translado da rua para aquela sala, já não era mais eu. Moço, não faça isso. Eu dizia quando voltei aos meus sentidos. E eles me colocaram no hospital psiquiátrico. Eu falei para eles completamente irradiada e eles não escutaram. Da próxima, escutem, viu? Do que eu estava falando? Nem eu sei. Mas pode ser do hospital, né? Aquela tortura. O tempo em espiral, como a minha camisa. O tempo em espiral exige ciclos de transformação. Amarelo e preto, a roboboia. Será que um dia, um desses, acabará com a humanidade? Será o dia em que a Terra parou? Esse dia já chegou? Será que um dia? Esses dias eu tive um encontro. Um encontro que não se deu dentro das probabilidades de uma estruturação da vida baseada em um game. Estava voltando para casa, aqui no 2 de julho, próximo ao mercado, e fui ao encontro de uma irmã preta em situação de rua. Sempre que nos encontramos, conversamos. O último de nossos encontros havia sido em uma encruzilhada. No final de nossa conversa, ela me pediu dinheiro, mas eu não tinha como naquele momento. Nesse dia, que estava voltando para casa, tinha comigo R$ 2 e fui ao seu encontro para dar a ela o dinheiro e também conversar. E naquele encontro se deu uma das conversas mais francas que tive em toda a minha vida. Falei que não estava depressiva, como ela disse, mas que sim, estava com gases, como ela havia me alertado, e por isso estava com a barriga estufada. Ela estava sem máscara e eu com uma máscara transparente de acrílico. Nós duas tínhamos um comum acordo entre nós. Comum acordo é uma expressão muito significativa, você nos acha? Só que o nosso comum acordo
era o da transparência. Eu vou resumir o que ela falou para mim em um ato de muita coragem e transparência. Ande sem essa máscara, ela lhe sufoca. Se eu contar a verdade para você, eles mandam me matar. Eu prontamente disse: fique tranquila, eu sei. Quando nos despedimos, ela beijou minha mão, eu prontamente beijei a dela, mas estava com a máscara que nos obrigam a usar para entrar em locais fechados. Estavam sendo quebradas ali 3 proibições impostas a nós, mas que não nos reconhecemos nelas: a máscara, o toque entre mãos e a interdição da fala verdadeira. O que fazer com um segredo que nos é imposto, que não compactuamos com ele? E que este segredo é calcado em extrema violência histórica e contemporânea, inclusive sobre nossos corpos. Desinterditá-lo. Em seguida, ela me passou uma receita com arruda e eu segui. Ela não será morta. Ela ficará aqui lembrada como uma das pessoas mais corajosas nesses tempos de crise e absurdo. Eu estava conversando com uma amiga e disse que a ética de vida que sigo é, por exemplo, eu tive contato com Noam Chomsky. Eu tive contato com Noam Chomsky em O que o Tio Sam realmente quer. Eu tive esse contato. Não dá para fingir que não. E a partir disso fui atravessada. Não dá para ser a mesma depois disso e continuar defendendo o indefensável, algo que nunca fiz. Essa sou eu. Creio que muito diferente da maioria. E que bom. Quando acabo de escrever esse trecho, recebo uma notificação no Facebook da aprovação em um grupo de estudos estadunidense em Noam Chomsky. A interação em tempo real entre pensamento e redes virtuais. Global é esse show de Truman de minha vida. Global. Global. And the Grammy goes to Invasion of Privacy. Fico vendo essas questões digitais, as imagens das pessoas na rede virtual, e fico analisando aspectos como autoridade na identidade virtual. As questões que envolvem temporalidade na rede são tão confusas, tão manipuladas. De repente, estou conversando em tempo real com uma pessoa em um vídeo. De repente, estou conversando em tempo real com uma pessoa em um vídeo que se diz supostamente gravado. Quando eu apareço ao vivo, eu realmente estou ao vivo. Quando eu apareço na gravação, é realmente uma gravação. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque entregar a identidade virtual para essa rede pode ser bastante perigoso. Banco de dados óptico. Tem um livro chamado Distúrbio Eletrônico. Leiam. Agora vamos para a reta final. 3 trechos/textos sobre absurdo, invisível e fim do mundo. Começaremos com o invisível. Sobre o invisível, Yagor Pérez nos diz: a humanidade desenvolve um modo de aversão ao que não se pode ver.
procura por maneiras de neutralizar esses encontros com o invisível, ao se deparar com a experiência traumática de não controlar aquilo que foge ao seu sistema de monitoramento. Laroye Eparrey. Sobre o absurdo. A crise ética é absurda. A desvalorização da honra e do caráter é absurdo. O sentido de corruptível em todas as suas esferas é absurdo. A manipulação da realidade dos fatos é absurda. Fazer de alguém um brinquedo, um joguete, é absurdo. Criar uma realidade a partir de achismos e interpretações para tentar aprisionar alguém ou defender a ordem é absurdo. Não termos direito sobre nossos próprios corpos e a nossa expressão é absurdo. A síndrome colonial de achar que o corpo do outro lhe pertence é absurda. A tentativa de mascarar a realidade em delírio é absurda. Uma vida indireta, paralela, dupla, execrável em sua manutenção, surgimento é absurdo. Seguimos desmascarando. Sobre o fim do mundo. Israel e Palestina. Jesus desde menino. O garimpo ilegal continua e notícias bem recentes de ataques em territórios indígenas. Yanomami sempre muito atingidos. Caê Guajajara canta. O exército sabe aonde está o garimpo. Tem satélite e o governo não quer combater. Eles têm apoio de quem compra ouro. Empresários garimpeiros são só nesse auê. Leiam A Queda do Céu, de Davi Copenaua. E para terminar, segue esse texto visual de Lars von Trier, Estamira, no doc de Marcos Prado, e edição de vídeo de Daniel Guerra. E assim sigo, nunca só, Rainha da Lua e Senhora do Fim do Mundo. Títulos a mim outorgados pelo meu olho esquerdo, que diz, naturalmente.
a solução é fogo. A única solução é o fogo. Queimar tudo os espaços, os seres, e pôr outros seres nos espaços. A terra disse, ela falava, ela agora que já está morta. Ela disse que então ela não seria testemunha de nada. Olha o que aconteceu com ela. Eu fiquei de mal com ela uma porção de tempo. E falei para ela que até que ela provasse o contrário. Ela me provou o contrário. A terra. Ela me provou o contrário porque ela é indefesa. A terra é indefesa. A minha carne, o sangue, é indefesa, como a terra. Mas a minha áurea, não é indefesa, não. Se queimar os espaços todinho, e eu tô no meio. Pode queimar, e eu tô no meio, invisível. Se queimar meu sentimento, minha carne, meu sangue, se for para o bem, se for para a verdade, para o bem, pela lucidez de todos os seres, para mim pode ser agora, nesse segundo. Eu agradeço ainda. As andorinhas voltaram, eu também voltei. E como a andorinha voando sozinha, eles achavam que não fazia verão. Tanto faz verão, como só mais outra todinha. E como a andorinha voando sozinha, chamou o atalhão. Voa, andorinha branca, voa, andorinha